Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o país. Em nosso cenário de hoje, mais um dos trabalhos do grande Cândido Portinari, o maior dos pintores brasileiros, produzido em 1941 por encomenda da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Este aqui é o Desbravamento da Mata, pintura moral à têmpora, que está na galeria da Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Nós estamos tendo o privilégio nesse programa de, a cada gravação, podermos apresentar um trabalho de Portinari, sobretudo trabalhos como esse que estão no exterior e que não são nada acessíveis ao público, especialmente aos jovens brasileiros. Como em todos os outros que mostramos em programas anteriores, nota-se o espírito patriótico e nacionalista do grande Portinari. E a AEPET deve essa possibilidade ao Projeto Portinari, dirigido por João Cândido Portinari, filho de Portinari. Então, aqui, Desbravamento da Mata, quadro pintado por Portinari em 1941. Nós conversamos hoje com o general Durval Neri, vice-presidente da ADESG, Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Guerra, conselheiro do Clube Militar e presidente do Movimento Soberania e Autoestima. Conversaremos com ele sobre um tema tão nacional, que diz tanto respeito às preocupações patrióticas do povo brasileiro. É que foi noticiado há algum tempo, general Neri, e a notícia circula pela internet, não mereceu a atenção da grande mídia. Conseguiu autorização do governo do Paraguai, já agora do Congresso do Paraguai, para instalar tropas em caráter permanente no território paraguaio, ao que parece a pretexto de uma possível fermentação terrorista na chamada Tríplice Fronteira, que é aquele ponto próximo da cidade brasileira de Foz do Iguaçu, mas do lado paraguaio da fronteira. Já estaria autorizada a presença de 400 soldados paraguaios ao lado da fronteira brasileira e muito perto da nossa grande represa e da grande usina de Itaipu. Como é que o senhor encara esta nova situação? É impressionante, não é, como uma notícia desse teor, não é? Quer dizer, que os Estados Unidos da América do Norte, com uma base militar no Paraguai, fronteira com o Brasil, porque existe uma ameaça de terroristas localizados em território brasileiro, quer dizer, em Foz do Iguaçu. Imagine, o Brasil, um país que mantém relações diplomáticas normais com os Estados Unidos da América, são países que andaram sempre lado a lado, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Por que os Estados Unidos da América do Norte estariam instalando uma base militar no Paraguai? O governo paraguaio, ele desmentiu essa notícia. Mas nós sabemos o seguinte: o que é a realidade? Qual é a realidade? Existe uma missão militar dos Estados Unidos no Paraguai há muitos anos. Muito bem. Existe tropa? Existe. Ora, nós sabemos que a política, a estratégia dos Estados Unidos da América do Norte para a América Latina é muito clara e é pública, né? Os Estados Unidos, ele mantém 3 planos para a América Latina. Com relação ao sul do continente, é o plano Dignidade. É um plano em que o presidente Bush prevê
a proteção e o reforço dos direitos democráticos. De quem? Do povo brasileiro? E nós não temos exército, forças armadas? Será que existe mesmo uma ameaça de terrorismo ali? Porque são os árabes cidadãos que moram e que vivem brasileiros? Eu acho que se fosse assim, seria em São Paulo, onde há a maior colônia libanesa. Mas não são ameaça? Absolutamente, são brasileiros, todos eles. General, e aqui no Rio de Janeiro mesmo, e em São Paulo, aqui no Rio, no Saara, na Rua da Alfândega e adjacências, em São Paulo, na Rua 25 de... se não me engano, 25 de janeiro, 25 de março, a comerciantes de origem libanesa ou de outras origens árabes e comerciantes judeus, Claro, convivem harmoniosamente, até um exemplo, né, para a possibilidade, né, de uma convivência pacífica lá no Oriente Médio. Quer dizer, logo aqui é que eles vão ficar com medo. Pois é. Então, a estratégia dele é o plano dignidade, né? Tem o plano Puebla, Panamá, tem o plano para a Amazônia, que é o plano Colômbia, né? E esse plano dignidade para a Tríplice Fronteira. Qual é a verdade disso tudo aí? Ora, a verdade é que nós vivemos o império mundial das grandes corporações. Essa que é a realidade do mundo atual, depois da Guerra Fria, né? Depois que a Rússia soviética desapareceu como potência. Então nós temos apenas uma potência mundial dominante, pela força, pelo seu poder econômico e militar. Tudo isso tem as raízes aonde? No capitalismo. Então nós vivemos o império mundial do capitalismo, das grandes corporações. E as forças armadas americanas, qual a posição que ela ocupa nesse contexto deste império? É o músculo do império das grandes corporações. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional aparecem aí quando foram criados, logo após a Segunda Guerra Mundial, em Bretton Woods. Criaram os dois fundos para, vamos dizer assim, dar condição de crescimento das grandes corporações que só visam lucro. E os objetivos? A globalização econômica, a integração do mundo como um todo, governo único, o único governo das grandes corporações. Então é um verdadeiro império do capitalismo. Bom, para ter uma ideia do que está acontecendo, nós podemos ver o seguinte: o que é que eles estão fazendo nessas grandes corporações? Eles estão investindo, né? Estão patenteando até seres vivos, é o caso do Brasil, na Amazônia, não é? Na nossa selva, está aqui bem retratada a natureza, a água, as árvores e o povo, né? Então, eles estão pegando os seres vivos, até os genomas estão patenteando. É o capitalismo do livre mercado, só visa o lucro das grandes corporações. Para você ter uma ideia, né, as grandes corporações, como a Walmart, por exemplo, que está entrando no Brasil firme agora, abre suas fábricas. A Walmart em El Salvador, ela emprega crianças, isso comprovado lá na América Central e na própria América do Norte. A Walmart paga 3 centavos de dólar, ou seja, 9 centavos, por hora de trabalho de uma criança que tem que produzir uma quantidade grande de produtos cronometrado. Muito bem, 3 centavos de dólar por hora. Isso é um absurdo. E é uma empresa, uma grande corporação. Outra, quer ver? O povo americano está sofrendo grandemente o que aconteceu com a Monsanto. A Monsanto inventou uma vacina, um remédio para a vaca leiteira que estava com problema lá nos Estados Unidos, é o RBGH, né? E começou a medicar as vacas leiteiras. Essa provocou uma reação em quem bebeu leite, então o povo americano está com doenças, está desprotegida, sua imunidade bem baixa por causa deste remédio RBGH que a Monsanto introduziu. Pois bem, o povo americano está comparecendo aos tribunais, está exigindo indenização e a Monsanto está indenizando. Agora tem o pior, vamos voltar lá para a Tríplice Fronteira, o que é que está acontecendo? Quando uma grande empresa, uma grande corporação investe em qualquer lugar do mundo, por exemplo, petróleo, tá? Investiu no petróleo, eles, pelas leis internacionais do FMI,
do Banco Mundial, né, no acordo que é assinado, ele diz o seguinte: a tropa vai garantir o investimento. Então, o que aconteceu ali no Sul é a Bolívia. Todo esse cenário que nós assistimos. O que aconteceu na Bolívia? Privatizaram tudo. Os governos passados da Bolívia, da Argentina e do Brasil privatizaram tudo. Tudo que nós tínhamos aqui, por exemplo, está sendo privatizado, ainda está sendo privatizado. A Petrobras é um exemplo. Toda hora nós ouvimos falar nas licitações de privatização, de leilão das reservas petrolíferas que a Petrobras descobriu no Brasil. E quem compra, às vezes até por o preço de um apartamento aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois vende para uma empresa estrangeira, etc. Então, a tropa se aproxima para garantir. Um exemplo, petróleo do Iraque. Quando houve uma ameaça, não é, do Iraque em não atender às imposições das empresas americanas, o que eles fizeram? Entraram com a tropa, que é o músculo das corporações, atacaram o Iraque, estão lá destruindo, matando gente, e depois acham que a reação, a defesa do povo iraquiano é um ato terrorista. Ato terrorista também é o ataque a populações indefesas. E no sul do continente, na fronteira com o Brasil, a água. Chegaram ao cúmulo, vejam bem, o governo boliviano privatizou a água, privatizou o gás boliviano. Ora, privatizaram a água, sim. Olha aqui. Olha aqui a natureza, o Portinari, a água. É um bem da natureza. É do ser humano, não é uma mercadoria para se vender. Lá, privatizaram a água da chuva. Privatizaram a água da chuva. Então, se você tem a calha do seu telhado, um pobre coitado lá em Cochabamba, por exemplo, colhe a água da chuva para beber. A empresa americana, a Bechtel, esse é o nome da empresa, chegava e dizia $2 porque você está usando a água da chuva para a sua sobrevivência. E a água é minha, porque o seu governo me vendeu a água da chuva. É incrível. A essa empresa ou era ligado o vice-presidente dos Estados Unidos, Cheney? Provavelmente. Ela não ganhou uma licitação muito suspeita para coisas da reconstrução do Iraque? Acho que sim. Elas estão sempre nesse contexto aí. Pois bem, o boliviano paga $2 pela água. E privatizaram todos os sistemas de serviços essenciais, esgoto, etc., distribuição de água. Então, esse é o problema. Como houve grande investimento desta empresa para vender a água até a água da chuva, a tropa se aproximou porque a população se rebelou, a população derrubou o governo e pegou de volta a água. A tropa vai lá para pegar, para matar, como está fazendo no Iraque, como fizeram no Japão, Nagasaki, com a bomba atômica, população indefesa, não é? Isso são atos terroristas. Bom, e nós? Existe naquela região um depósito de água, o aquífero Guarani, que vem ali da Bolívia, do Paraguai, vem até Paraná, Santa Catarina. Daria para o senhor explicar o que é o aquífero Guarani? O Brasil não sabe, general, não sabe o que é. É um lençol de água subterrâneo que dá para abastecer o mundo por 2.000 anos. 2.000 anos. Imagine, vamos ver o petróleo, né, que é o motor, o combustível que move a civilização atual, que dá o bem-estar de todos nós na queima, na produção de uma série de artefatos, de plásticos, etc., etc., né? O petróleo é a máquina do mundo atual. O governo americano, que eu vou me reportar ao que disse Anthony Lake, conselheiro de Segurança Nacional, ele falando na Universidade George Washington, ele disse: o governo americano, veja bem, uma diretriz dele, promoveremos acordo de livre comércio internacional que garanta o emprego e o bem-estar do nosso povo, os nossos interesses nacionais e os nossos valores.
O nosso dever é guiado pela estrela de nossos interesses e nossos ideais. Muito bem, bonito. Estamos sempre preparados para usar a força para defender os nossos interesses, seja onde for. Precisaram do petróleo do Iraque, foram lá tomar. Preciso da água? Sim. Eu acho que a água vai ser o motivo da guerra nesse século XXI. A Terceira Guerra Mundial, talvez. Não sou eu que estou dizendo isso, estou repetindo apenas. Por quê? Imaginem o que custa fabricar, produzir 1 litro de gasolina, né? O serviço que vem acoplado para você produzir 1 litro de gasolina. Custa quanto? R$2? Por aí. Sim, o barril está a mais de $60. Não é? Agora, o que custa você encher uma garrafa de 1 litro de água? Uma garrafa de plástico custa 0,0 qualquer coisa do centavo, uma tampinha que não tem nem preço, né? Enche a garrafa, tampa e vende. Você lembra, Fernando, que no nosso tempo a gente chegava num restaurante, o garçom trazia uma garrafa de água, você não pagava. Hoje você vai num restaurante, você tem que pagar água. Todo mundo tem que pagar a garrafa d'água. Custa quanto? Quase $2 ou mais de $2 o litro de água. Custa até mais um pouco, né? Chega a custar nesses restaurantes em todos R$6, né? 1 litro de água. Pois bem, é um lucro fabuloso. Então, o que está acontecendo no sul do Brasil é o aquífero Guarani, que tem água para abastecer o mundo por 2.000 anos. Muito bem. As empresas americanas, a Bechtel deve estar nisso aí, elas estão comprando todas as nascentes dos rios que nascem do aquífero Guarani no sul do Brasil. Elas estão comprando todas as distribuidoras de água daquela região do Brasil. Hoje, já sabemos que é proibido você abrir um poço artesiano na sua fazenda, no seu sítio, para você irrigar a sua plantação. Por quê? Porque por pressão dessas empresas. E para garantir investimentos, a tropa já está lá. Muito bem. É base? Não faz mal. Não precisa ser base. Essa tropa americana está autorizada a permanecer no Paraguai até o final de 2006. Fazendo manobras, como a imprensa noticiou? Não. Ninguém faz manobra. Manobra de 2 anos? Não. Manobra se faz em 1 mês e retorna para o quartel. Treinamento de tropa americana com tropa paraguaia não leva 1 mês. Eles estão autorizados a permanecer no país, em qualquer ponto do território paraguaio. Em qualquer ponto. Qualquer ponto. Isso é que está escrito e não foi desmentido apenas que não houve autorização para construir uma base. Eles já ocupam uma pista de pouso próximo à fronteira com a Bolívia, 100 e poucos quilômetros, que permite o pouso de aviões B-52. Aqueles que destruíram o Vietnã. Que arrasaram o Vietnã com o desfoliante laranja, que produziu câncer. Aliás, desculpe, general, o desfoliante laranja produzido por essa Monsanto. A Monsanto. O desfoliante laranja. Eu vou lhe pedir licença para interromper, para nós termos que fazer um intervalo, mas a informação que nós tínhamos, original, e naturalmente precária, é que a tropa americana estava só na fronteira com o Brasil. Agora o senhor está trazendo a informação de que está também na fronteira da Bolívia, cujo novo governo está renacionalizando o petróleo e o gás. Então, já tomou água. E já tomou água. Então nós vamos fazer um intervalo e retomamos a nossa conversa desse ponto. Até já. A Estação das Letras, que agora produz e apresenta o Livros na Mesa, dentro do programa Debate Brasil, é um espaço aberto a todos os que se interessam por literatura e artes, promovendo cursos, oficinas e eventos culturais. Entre em contato conosco para conhecer a nossa programação. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50
TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o general Durval Neri, vice-presidente da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, presidente do Movimento Soberania e Autoestima e conselheiro do Clube Militar. O general Neri estava explicando no primeiro bloco dessa entrevista por que o governo dos Estados Unidos já está com tropas em território do Paraguai, próximo à fronteira com o Brasil, na região de Foz do Iguaçu. E acrescentou a informação de que os americanos estão se instalando também junto à fronteira com a Bolívia, onde em um ano caíram 2 governos em consequência de movimentos populares irresistíveis, e em que um novo governo está renacionalizando o petróleo e o gás que tinham sido entregues às multinacionais. Então, essa questão do ponto de vista da Bolívia e de que consequências pode ter para o Brasil. Como é que o senhor definiria isso? Olha, afeta grandemente a nossa soberania, porque existem, quer dizer, não é só aquela base, ou aquela tropa que está baseada no Paraguai, né? São 20 bases em torno da Amazônia brasileira, até o sul, que é essa aí. Agora, veja o complicado. Sim, aquela coisa que vem da Colômbia, né? Vem desde o Suriname, né? E Guiana, Venezuela não, Equador, Peru, Colômbia, etc. Então são 20 bases. Tem mais de 1.500 soldados já instalados com aviões B-52, caça M-16 e aviões de transporte. Principalmente os aviões espiões. E um deles penetrou no Brasil. Ah, é verdade. Penetrou no Brasil há coisa de um mês atrás. Sobrevoou a área da região dos índios Guaimiris, Atroairis, que chamam de Yanomami, que não existe essa etnia, mas deram o nome da área, né? Onde existe o nióbio. A maior reserva de nióbio do mundo. É um metal, não é um minério que é usado na confecção das partes internas das turbinas, né? Todos os mísseis, naves espaciais, turbinas de avião, são feitas com esse metal que é altamente resistente. É o mais resistente do mundo. E só existe no Brasil e na Sibéria. Na Sibéria, 2%, aqui 98%. Né? E a maior jazida está na Amazônia, exatamente onde eles criaram a área Yanomami para se apoderar. E um pouco na Raposa Serra do Sol, junto com o diamante e o urânio. Esse avião entrou voando baixo, apesar de ter sido desmentido. O comandante militar da Amazônia, general Figueiredo, esteve aqui no mês passado, participando de um seminário sobre estratégia. Eu estive presente durante todo o seminário. E ele disse, o avião veio mesmo, voou baixo e espionou. E quando se pensou... Você parece que voa baixo para escapar o radar, né? Não, ele não está preocupado com o radar, porque o radar é CIVAM e eles têm um controle do CIVAM. E apesar das ordens emitidas permanentemente durante todo o voo, para que ele retornasse, ele desligou o rádio, pelo menos não falou, não obedeceu o CIVAM. Pensou-se em derrubar esse avião, porque é um avião espião, sem autorização, em território brasileiro, voando baixo. O americano disse, se tentar derrubar, nós suspendemos o fornecimento de suprimento para o projeto CIVAM. Vamos silenciar o CIVAM de vocês. Rodou, emitindo ondas eletromagnéticas, ele fez levantamento da reserva dos minerais da área Yanomami e da Raposa Serra do Sol. Depois pousou, pronto, disse que estava perdido, qualquer coisa assim. Quer dizer, foi uma espionagem assintosa. Muito bem. O Brasil precisa ter defesa. A sua estratégia, a sua soberania é ameaçada. Né? Quando nós sentimos isso que está acontecendo aí, sabemos que existem planos e propostas, como aquele plano que existe, um projeto que é discutido em Harvard, né? Que diz que os países gigantes devem ser subdivididos, porque aí facilita a dominação dos grandes conglomerados. Né? Então, a nossa soberania, nesse ponto, ela é ameaçada realmente, ou enfraquecida. Nesse seminário que foi discutido aqui no Rio, pelo Exército, com a presença de muitas autoridades, chegou-se à conclusão, não é, um estudo do cenário mundial. Os
Estados Unidos tem duas estratégias, uma direta e uma indireta. A direta é aquela em que ele usa a força militar e resolve os problemas dele, como está resolvendo no Iraque. Precisa do petróleo, o Iraque não fornece, vai lá e toma. Precisa do petróleo venezuelano, ele tentou, derrubou, sequestrar o Chávez e agora estão numa pressão muito grande para tomar o petróleo venezuelano que o presidente Chávez nacionalizou outra vez. Né? E o nosso petróleo? O nosso petróleo também está aí. Né? A Amazônia, a biodiversidade da Amazônia, o petróleo da Amazônia, o nióbio. Né? Aliás, o nióbio é assunto do momento porque consta dessas denúncias, dessa grande corrupção, esse mar de lama que está enojando o Brasil, não é? Em Brasília, né? Surgiu uma notícia de contrabando autorizado do nióbio brasileiro. Contrabando autorizado? Autorizado, sim, porque membros do partido do governo envolvidos com isso. É autorizado. Autorizado pelo governo. Precisa ser apurado. Isso é contrabando do minério mais importante. O Brasil rico, o Brasil com tudo. O Brasil tem tudo para ser uma potência e tem 80 milhões de brasileiros no limite da miséria. Por quê? Porque nós não temos planejamento. Muito bem, e a nossa estratégia? No quadro que foi analisado nesse seminário, estratégia direta e indireta, a indireta é essa em que eles, os grandes conglomerados, né, as grandes corporações, elas não precisam chegar ao limite de usar a força. Elas usam outros meios. A corrupção, a mala cheia de dinheiro, né, vão comprando os péssimos, as autoridades corrompidas, eles corrompem, compram e vão conseguindo o nosso nióbio, o nosso petróleo, está aí, ó, os leilões das áreas petrolíferas. A Petrobras descobre o petróleo e o governo leiloa o petróleo. A preço de quê? De preço de apartamento. Não é? E quem toma o petróleo, quem compra o petróleo passa a ser dono e vende para nós a preço internacional. Isso é um absurdo. Então, nesse seminário, um estudo estratégico, vislumbrou-se o seguinte: essa tropa que está localizada a pouco mais de 300 quilômetros de Foz do Iguaçu, com aviões, os F-16 jato, né, com alcance fabuloso. Os aviões lançamento de tropa paraquedista, é fácil levar tropa para lá. Em 24 horas eles tomarão Foz do Iguaçu. Em 24 horas? Em 24 horas tomarão Foz do Iguaçu para o Brasil. Corta a energia do Brasil e do Paraguai. Nós ficamos sem energia, a nossa indústria para e nós ficamos sem condições. A esquadra do Atlântico, em 24 horas, ela tomará todas as plataformas de petróleo do Brasil, porque nós não temos defesa. Veja bem, cortaram todo o dinheiro que a Marinha tinha para o desenvolvimento do submarino nuclear. O submarino nuclear é a única maneira de se defender plataforma de petróleo. Então eles determinaram, não pode investir no submarino nuclear. Ofereceram uma esquadra completa, sabia disso? Para o Brasil parar com o submarino? Para entregar o projeto para ele. Para com o submarino nuclear. E nós damos uma esquadra completa para vocês. E pararam agora. Não permitiram que o Brasil comprasse aviões, jato, para a defesa do seu espaço aéreo. O Brasil ia comprar, fez uma licitação, vários países entraram na concorrência, o melhor avião, o Sukhoi russo. Eu entrei nesse avião, lá em Moscou, eu estive, só não decolei porque eu tinha almoçado e não fiquei com coragem suficiente para fazer o voo, mas eu vi que é um avião fabuloso, vi todas as características. Vejam bem, o único avião que decolando da base de Anápolis chega em qualquer ponto da fronteira, faz a defesa e retorna com todo o armamento. Pois bem, o presidente acabou de assinar na França a compra de 12 sucatas, aviões de 30 anos, que não devia nem voar mais. Vai ser fazedor de viúva, porque vai cair, vai matar piloto. Por quê? Pressão das grandes corporações. O Brasil não pode ter um avião que possa ir naquela base
onde estarão os jatos, não poderá ir na base de Manta, no Equador. O Equador cedeu uma base, a maior base americana no continente sul-americano, a base de Manta. O presidente do Equador, em 83, foi assassinado porque não admitiu isso. Aí veio outro e autorizou. A base está lá. Dolarizaram a economia, tomaram o petróleo, causaram danos horríveis na selva equatoriana, vazamento de petróleo, etc. Então vejam que a nossa soberania está bastante ameaçada com esse sucateamento das Forças Armadas, com o mau pagamento, quer dizer, o militar não recebe o suficiente para ter uma vida digna. Como é que ele pode viajar e cumprir uma missão deixando a família desprotegida? A violência nas cidades. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode sair porque 100 bandidos ficam ocupando o bairro mais desenvolvido do Rio de Janeiro, né? Fecham o bairro durante horas e horas sem bandidos. E há uma falta de vontade política para resolver esse problema. Tudo isso é comandado para que o Brasil não tenha condições de se defender na hora. O senhor mencionou esse clima de escândalo que nós estamos vivendo e mencionou também o sucateamento das Forças Armadas. Um dos fatos que está sendo discutido na CPI é que havia um contrato com uma empresa chamada Skymaster para que ela fizesse o correio aéreo noturno. Então, o governo brasileiro, esse contrato é 9 milhões por mês. Numa primeira etapa, o ministro Miro Teixeira teria conseguido reduzir de 9 para 4 milhões, depois voltou a ser 9. Aí eu lhe pergunto, por que em vez de gastar dinheiro com essas empresas, não reaparelhar a FAB, que foi a iniciadora dessa verdadeira epopeia que era o Correio Aéreo Nacional? Exatamente, está aí a resposta, né? O Correio Aéreo Nacional existe ainda, mas não está voando porque não tem dinheiro para voar. E quando voa, o avião cai. Sim, não tem dinheiro para o avião, não tem dinheiro para o combustível. Falta vontade política. Sim, e a gente vê às vezes notícias assim, não tem dinheiro para o almoço dos recrutas. Exatamente. Porque você quer ver uma coisa? Eu quando estive, eu passei grande parte da minha vida na selva amazônica, né? E pela experiência, o Exército me mandou, o governo me mandou para a Escola das Américas. Eu fui instrutor na escola no Panamá. E estava lá uma vez, quando eu vi publicado no jornal, né, o presidente era Omar Torrijos, eu acompanhei tudo aquilo, o presidente Omar Torrijos no Panamá, ele pegou o final do contrato do canal do Panamá, 99 anos, né, ele negociou com o governo Carter, que ele disse, eu não vou renovar esse contrato, porque a zona do canal é uma faixa de terra de 80 quilômetros de largura, do Pacífico ao Atlântico, território americano, bandeira americana, tudo americano. O panamenho vivia fora e só trabalhava na faxina, etc., subemprego. Era território americano, muito bem. O Omar Torrijos, um homem patriota, disse, não, esse canal, ele fatura, eu vou usar o canal para melhorar as condições de vida do povo panamenho, né? Pra você ter uma ideia, um prático que pegava o navio fora do canal e levava para o outro oceano, inclusive tinha um brasileiro lá, ficamos amigos, ele passava 2 ou 3 navios por dia, ganhava 40 mil dólares por mês. Ele dizia, olha, eu sou novo, eu com certo tempo vou ganhar 70 mil. Então veja a fortuna que dava aquele canal. O Omar Torrijos, porque quis tomar o canal, foi assassinado. E a gente sabe quem assassinou. Muito bem. Então naquela época, eu vi no jornal uma notícia interessante. A estrada pan-americana, aquela que vem lá do Chile, atravessa toda a Cordilheira dos Andes, e entra, saindo da Colômbia, entra no Istmo do Panamá, ali naquele trecho do Panamá, são 400 quilômetros de selva, pântano. Eu conheci bem aquilo, que eu participava dos exercícios ali dentro. Pântano, uma selva horrorosa. E não conseguiram construir aquela estrada ali. Até hoje não existe aquele trecho de 400 quilômetros. Há uma interrupção na estrada pan-americana. Pois bem, era uma empresa inglesa que estava tentando construir. Não construiu, o governo panamenho desistiu e saiu uma reportagem no jornal dizendo assim,
realmente não existe no mundo desenvolvido empresa ou engenharia que consiga construir estrada nessa região, a não ser no Exército Brasileiro, que está construindo as estradas na selva amazônica. Vamos convidar o Exército Brasileiro. Então é isso aí. General, nós estamos infelizmente chegando ao fim do programa. Está sobrando assunto, não deu tempo, isso é só o começo. Eu queria que o senhor deixasse endereço, outra indicação, quem quiser, brasileiros que estejam tão preocupados quanto nós com essas questões todas, se quiserem entrar em contato com a DESG, com o Movimento da Soberania e da Autoestima e com o próprio Clube Militar, que tem tido uma atitude assim, muito discreta, né? Como convém, mas também muito firme, como é do interesse nacional, como é que cidadãos brasileiros poderiam entrar em contato com a DESG, com o Clube Militar e com o seu movimento da soberania e da autoestima? Pois não, Fernando. Nós temos em 27 estados, né, todos, as nossas delegacias, como chamamos, e quase 100 representações pelo interior. É só procurar uma das nossas salas de aula, que nós ministramos curso de planejamento político e estratégico pelo Brasil inteiro. Fazer o contato no estado que será um prazer. E tem algum endereço de internet pelo qual a pessoa possa se informar? Tem. Pela internet é fácil, é só procurar deixa eu ver aqui, porque eu tenho o meu, né? Vamos colocar num letreiro aí na tela para facilitar. presidente@desg.org.br ou adesg@adesg.org.br. Isso da DESG. E o Movimento Soberania? Não temos. Ainda não, é novo, né? É realmente. E o Clube Militar? O Clube Militar, eu sou conselheiro, né? O Clube Militar tem a sua página na internet, é Clube Militar, Clube só Militar, abrir. sei. O presidente é o General Lessa, um grande defensor da Amazônia. Foi comandante da Amazônia. Foi comandante da Amazônia. Já esteve aqui nesse programa para protestar contra a entrega da Amazônia. Exatamente. É um prazer imenso. Para nós é um prazer. Tivemos aqui a presença do general Durval Neri, vice-presidente da ADESG, a Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Guerra, presidente do Movimento Soberania e Autoestima e conselheiro do Clube Militar. O programa de hoje prossegue com Suzana Vargas e o nosso caderno Livros na Mesa. Até já. O programa Debate Brasil, produzido pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, discute aspectos da economia, da política e da estrutura social do país, contando com a presença de personalidades que não têm espaço na grande mídia. A sua opinião é muito importante. Entre em contato conosco. O Livros na Mesa de hoje recebe Isa Pessoa. Isa Pessoa, jornalista, diretora editorial da editora Objetiva, vem conversar conosco sobre seu trabalho. Trabalho já de muito tempo que a editora está no ar, 12 anos, e inclusive tem uma novidade, né? Acaba de ser vendida para um grupo espanhol, a editora, mas continua com os seus quadros, né? Com os editores, enfim, que vão seguir esse trabalho, que é um trabalho muito interessante, um trabalho que une, digamos, conseguiu casar, eu acho, ganhos e qualidade, né? Ganhos, eu digo, financeiros, né? E qualidade. Eu acho que é um casamento perfeito e a Isa está à frente desse trabalho. Isa, como é que você começou a sua atividade partindo do jornalismo e chegando até, digamos, a direção editorial de editoras? Quer dizer, minha única experiência foi mesmo na Objetiva, foi o Roberto Feite, que era o diretor-presidente, quer dizer, o dono da Objetiva e hoje é o diretor-geral, jornalista. A gente brinca que como o Roberto, ele
Ele foi o primeiro correspondente da TV Globo em Londres, né, que ele é o inventor do Pedro Bial, assim, porque ele foi de fato o primeiro jornalista a mandar matérias do exterior pela televisão. É um homem muito inteligente, fundou uma editora e eu era jornalista, trabalhei na TV Globo, trabalhei no Globo e durante muitos anos, mais de 15 anos. E comecei a trabalhar com ele de forma freelancer, porque eu queria mais um pouco. Eu acho que jornalista, como editor, talvez, né, tenha sempre um escritor, assim, uma vontade de escrever, um desejo, enfim, de relatar coisas, sensações, percepções, né, pela palavra. Então eu acho que a minha escolha do jornalismo foi essa vocação, que encontrou em Roberto uma parceria maravilhosa, quer dizer, eu encontrei nele um chefe, o mais inteligente de todos, no sentido de que era um jornalista que também queria fazer mais com aquilo que a gente, quer dizer, fazer livro, né? Porque aí é fazer algum bem um pouco mais durável do que o jornal. E aí foi um caminho da gente. Na verdade, ele diz que eu descobri a minha vocação, assim, sendo editora. E talvez eu seja melhor editora do que sou jornalista, mas isso não importa. Quer dizer, o que você imagina que você esteja querendo que eu diga, que eu fale um pouco é sobre um trabalho editorial. Sobre o seu trabalho editorial, sobre essa história mesmo que você está contando, a sua história, como você começou na gerência, né? Eu comecei como gerente editorial. Na diretoria editorial. Não, eu comecei como gerente editorial. Não, eu comecei escrevendo orelha de livro. Quer dizer, o que você começa? Você começa a ler o livro e, tipo, o que você começa a fazer? Quer dizer, um livro, na verdade, primeiro é um objeto mágico. Para quem ama livro, livro é um negócio estranhésimo. Alguém ficou horas, anos escrevendo, errando, de noite, fumando, completamente alucinado, aí te entregam os originais. E o editor tenta dar uma certa ordem, né? Que não no sentido ordem progresso do termo, uma ordem cívica, mas às vezes pode ser até opção pela transgressão mesmo. Transformar num produto, transformá-lo, né? Por exemplo, Cabeça de Porco eu acho que é um exemplo que houve uma intervenção editorial interessante, que o Luiz Eduardo, o MV Bill e o Celso, eles três como autores fizeram um conjunto de textos, eu acompanhei o tempo inteiro, até que no final eu fiz uma proposta um pouco radical, por exemplo. Os textos estavam soltos? Os textos, eles eram alternados. Assim, a visão do Bill, a visão do rapper e a visão do sociólogo. Era um pouco um tecido bastante coeso, mas os dois são brilhantes, né? Tanto o rapper como o antropólogo, mas eu achei que a gente devia levar o primeiro soco no estômago. A gente primeiro devia ler Bill. Bill e Celso. Eu acho que é o que eu aprendi no jornalismo, que você tem que começar uma matéria como um W, né? Você tem que começar com a grande... o cruz, né, sei lá, enfim, o soco e alguma coisa que prenda, que você fala, nossa, que história é essa, né? Então, a gente começa o livro até quase a metade, se chama Aquarela do Brasil, que é toda essa experiência do Bill no Brasil inteiro, Bill, né? Viagem, você vendo que tem droga e rota de tráfico. E no Rio Grande do Sul, igualzinho. Quer dizer, não tem essa história de que Rio de Janeiro é um antro e o Brasil, não tem nada disso. Claro que aqui a violência já adquiriu uma hierarquia e regras, etc, etc. Está mais avançada, é um mercado mais maduro, né? Agora, de qualquer maneira, nas outras capitais, isso contado, por exemplo, por um homem como o Bill, eu acho que traz uma originalidade grande, porque ele olha sem culpa, ele olha sem juízo de valor. Eu ia falar sem culpa, porque, sei lá, eu devo olhar as coisas com culpa, mas ele olha sem juízo de valor. Então, tem textos que ele vê de um traficante, dentro, né? Que ele entende que o sujeito, que aquilo é uma droga, o que ele está fazendo é um horror. Aliás, o Bill não consome droga nenhuma, ele nem bebe. Né? Quer dizer,
E, ao mesmo tempo, você pode perdoar, ou não perdoar, mas talvez entender razões das pessoas. Bom, enfim, resumindo, eu acho que foi o olhar de dentro. E o do Luiz Eduardo, o técnico, um olhar mais científico, digamos. Ele é brilhante, né? Quer dizer, então, nesse caso, o técnico fica uma palavra pouco para ele. Na verdade, ele está entranhado dessas histórias e ele estudou muito antropologia e ciências sociais e teve a experiência... É sociólogo. Ele é sociólogo e trabalhou na Secretaria de Segurança anos, fez aquele livro muito interessante, Meu Casaco de General, né? Mas me fala de você. Então, você costurou os textos. Você também, além da seleção, você... Aí eu constrói também eu alguns acho que às livros. vezes você dá umas sacadas, tipo jogo. Eu acho que você joga mal, às vezes você joga bem, às vezes o cara que está do outro lado, que você tem que cumprimentar depois, o cara mandou melhor que você, ou você mandou, é a vida, né? Tudo, enfim, às vezes você tem uma sacada e é brilhante, às vezes é medíocre, né? Eu, por exemplo, ou às vezes você acha, né, que faz uma coisa muito boa. E como você falou no início, que eu acho que tem um certo cabimento, não que você falou alguma coisa não cabimento, mas que é um elogio à editora, e por isso a gente precisa receber com algum pudor, né, porque a editora Objetiva, com 12 ou 13 anos no mercado, é uma editora nova, né, comparada a grandes grupos. E é uma das 5 grandes editoras no mercado trading, em termos de presença de lista, na livraria e tal. Então, tem algumas coisas que a gente, enfim, conquistou e algumas que a gente ainda está longe, falta muito para conquistar, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está lutando. E eu acho que uma das coisas interessantes é a gente ter uma postura, assim, o mais ativo possível, ser a postura mais ativa possível, no sentido de dialogar com o autor de uma forma franca, tê-lo como cúmplice. É chegar para o autor e dizer, olha, eu vou te falar uma coisa, fica aqui entre nós. Não, tá bom. Ninguém vai saber. Eu vou sair daqui jurando que o livro é o melhor livro do mundo, mas eu vou te dizer, não, tá bom, tem que mudar tudo, tem que inverter e tal. O cara pode chegar e falar, obviamente, me dá uns dias para pensar, né? Quer dizer, porque mexer na obra... É muito complicado, né? Você, com tua experiência com escritores e poetas, você sabe que as pessoas, obviamente, se apegam. É uma paixão, aquilo que ela está mexendo com a paixão delas, né? Complicado. E aí você dizer não, e você trocar palavra, você... O Zuenir, que tem, quando a gente editou aquela coleção dos 7 Pecados, Inveja, né? Ele fez Inveja, ele conta essa história lindamente, como ele conta histórias, né? Que eu cheguei dizendo que o livro tinha que mudar isso aqui para cá, para cá, e que ele ficou me olhando assim, mas essa menina parece que ela entrou na minha casa dizendo, olha, tem que botar o sofá aqui, a mesa ali, tá tudo contrário. E ele ficou me olhando, falou, não, eu vou pensar e tal, né? E deu certo, porque, na verdade, depois ele adorou, deu tudo, graças a Deus, deu tudo certo. Ele falou, e ele sempre falou nas entrevistas, aquela história, a Isa me ajudou, aí, enfim, é uma coisa boa para falar, porque foi nessa época que eu acho que eu deixei de ser gerente e passei a ser diretora. Né? E dentro, assim, da hierarquia de uma empresa, quer dizer, o gerente cuida muito do texto, fica ali, enfim, gerente é o gerente, né? É o que toma conta mesmo, que pega, que troca, que limpa e tal. O diretor, ele tem um gerente para ele, mas eu não tenho um gerente para mim, quer dizer, então eu sou, como diria Nelson Rodrigues, eu sou o contínuo de mim mesma. Eu sou diretora de mim mesma, né? Eu trabalho particularmente com 2 assistentes, o que é relativamente uma equipe bastante enxuta, mas a gente, enfim, faz o que dá para fazer. E essa daí é uma outra história interessante para a gente discutir ou conversar, até ouvir tua opinião. Porque o mercado de livros, aquela história, ninguém compra livro, é caro e tal, e não para de chegar livro. Se você está numa livraria linda na vida, você não sabe o que você vai levar para casa, porque tudo é lindo, é maravilhoso, as capas são maravilhosas. O mercado editorial brasileiro
Eu acho, né, adquiriu um patamar de profissionalismo bastante impressionante. Se você vai para livrarias em Nova York, enfim, você conhece a Europa, você vê que as nossas capas, o acabamento, os livros, eles são de altíssima qualidade. Então, você não consegue comprar tudo. Portanto, não adianta você fabricar 20 livros por mês, porque você não vai ter condição de... Qual a média de títulos que a Objetiva lança, assim, por mês? Olha, a gente faz questão de não ultrapassar 10. A gente poderia... Nós somos os... comparativamente com outros grupos como Companhia das Letras ou Record, que são as grandes editoras do Brasil, as duas maiores, publicam 20, 30, 12, 15, né? Que é uma média assim, das grandes editoras. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu não tenho condição. Eu sou diretora da parte nacional, o Roberto Feite cuida de todos os títulos internacionais. Isa, na verdade, essa grande quantidade de títulos até atrapalha um pouco, né? As vendas, as editoras vivem um pouco da novidade, né? Muita novidade. E as edições, as tiragens também são menores hoje, as reedições também, não é? Pois é, eu acho que é exatamente isso, quer dizer, eu acho que é uma conjunção de coisas que a gente precisa sacar e ver que, na verdade, a gente não tem uma opção de bola para chutar, não. É que nem um cara que está treinando basquete, ele não tem uma infinita quantidade de bolas para tentar fazer a cesta. Quer dizer, a perspectiva é ter menos e conseguir acertar. E entre na verdade, são várias linhas, o teu trabalho é imenso, eu acho que o nosso programa precisa de mais tempo até para falar um pouco sobre a linha editorial da Objetiva. Agora vocês criaram esses clássicos modernos, né, e ousaram, né, traduzir novamente, retraduzir Ulisses, do Joyce, né, e foi realmente uma ousadia. Na verdade, quem cometeu a ousadia, quem cometeu a ousadia de traduzir foi a dona Bernardina Pinheiro, que é uma excelente tradutora, uma pessoa que conhece profundamente Joyce, está há 6, 7 anos nesse trabalho, é um trabalho de 7 anos. E o grande barato, além do cuidado, do conhecimento profundo da língua, é a compreensão de que bom, eu li Joyce naquela edição do Wise, e você sente uma diferença grande, quer dizer, a Bernardina procurou o coloquial, procurou tornar Joyce acessível, e na verdade Ulisses é um livro acessibilíssimo, nesse sentido, de que é um homem pensando. Então é uma coisa um pouco louca nesse sentido. Agora ele já é complexo por conta das estruturas narrativas que ele trabalha, que são é uma coisa que vai lá no fundo. Não é uma leitura, Mas se você consegue ler como poesia, ou você lê, sabe, o fluxo de consciência de uma forma mais normal, como você lê Clarice Lispector, tem uma dificuldade, mas também não é uma invenção, não é Clarice Lispector junto com Guimarães Rosa, quer dizer, não é tá tudo inventando, que você, é um livro só para especialista. Seria quase um novo Ulisses, não? Dependendo. Eu não sei se seria quase, mas de qualquer maneira... Para os brasileiros, né? Mas para os brasileiros, na verdade, houve uma demanda inesperada e muito boa. Ulisses foi para uma lista de mais vendidos, o que é um negócio muito culto para o país, né? E, enfim, um livro grande, caro, complexo. Por isso eu falo da ousadia, né? Na verdade, a ousadia você lançar. Pois é, a ousadia, ela ter feito e a gente, enfim. E vocês comprarem também essa ideia. O Roberto sempre quis, isso é mérito totalmente do Roberto. E junto vem essa coleção do clássico, que é para publicar, como o nome diz, modernos, quer dizer, clássicos do século XX. E livros que tão pouco conhecidos, mas com novas traduções, podem ser atraentes. Esse foi o Livros na Mesa, quadro de literatura e leitura apresentado pela Estação das Letras.